Tá ok. Eu vou atender aqui a Ana Carolina, mas assim, você tendo dúvida, você pode colocar aí que a gente conversa também. Se for alguma coisa que eu já consigo esclarecer agora, a gente já usa o dia de hoje para fazer isso, tá? E se for uma coisa que eu preciso mais de tempo, eu gravar uma coisa separada, a gente combina também, tá? Eu só queria só fazer um alinhamento com todo mundo e desejar boas-vindas aí ao Ailton e a Carla que chegaram agora, né? Fazer um alinhamento com todo mundo, que é o seguinte, pessoal. O desenho técnico, ele... O pessoal acha que AutoCAD e desenho técnico são coisas diferentes, que um substitui o outro, né? Na verdade, o desenho técnico, ele é a linguagem, né? De como que eu descrevo um objeto que é tridimensional em duas dimensões, por exemplo, né? A simbologia, então ele é uma linguagem, né? Literalmente diferente, tá? E o AutoCAD utiliza essa linguagem. Então, o que a gente aprende no desenho técnico, né, Edvan, que você deve ter feito aí já muito em obra, que é pegar a planta, interpretar a planta, né? Ver ali a fachada e analisar aquilo ali em relação à planta baixa e tal. Isso que a gente faz na obra é justamente o desenho técnico. Só que a gente começa ensinando o desenho técnico à mão, que é fundamental para a pessoa ter um mínimo de habilidade, e depois vai para o CAD, que é uma ferramenta mais prática. Então é a mesma coisa de alfabetização, né? Você é alfabetizado primeiro à mão e depois você pode digitar no computador, enfim, no celular, o que for, né? Mas primeiro a gente é alfabetizado à mão, tá? Ô, Ana Carolina, pode compartilhar de novo? Eu vi que você parou o compartilhamento e você pode me mostrar, eu tiro sua dúvida. Então, o que que acontece? Eu trabalho fazendo desenho ferroviário. Aham. Você pode ver, tem um monte de sinaleiro aqui e tal. O que que acontece? A grande maioria desses desenhos aqui, eu peguei de biblioteca de uma outra pessoa. Tá. São blocos, né? São, são, Aham. né? Mas eu desativei os blocos, Aham. não deixei em blocos, porque às vezes eu preciso de alterar muita coisa no desenho. Aham. Então, aí eu passei para mim, né, para fazer minha biblioteca, eu passei tudo para coisa branca, porque antes era tudo colorido, cada coisa era de uma cor. Entendi. E espessura e tipos de linha, tudo era uma bagunça, né, vamos dizer assim. Aí quando eu passo para minha biblioteca, ele daqui, né, quando eu passo para cá, assim, mais ou menos, para uma folha dessa, ele altera muito Uhum. o formato, Uhum. né? Você pode ver que eu até tentei padronizar tudo numa camada, né? Colocar tudo de um jeito só, de uma cor só, mas mesmo assim, às vezes quando imprime, né, uma linha sai mais grossa que a outra, um círculo sai mais, vamos dizer assim, né, a rachura sai mais escura que a outra. Eu não sei resolver isso, eu Não, tá. estou assim, apanhando com isso. Já tentei refazer a grande maioria aqui, mas Entendi. não consigo. Olha, eu acho que eu vou conseguir resolver para você, mas eu vou precisar avaliar o arquivo primeiro, tá? Então eu vou mandar agora lá no nosso grupo, o meu e-mail particular. Aí você pode mandar esse arquivo para mim por e-mail? Posso? Porque aí eu avalio com calma, abro ele, né? Vejo o que está acontecendo e te dou um retorno. Se eu Uhum. conseguir, se for uma coisa mais ou menos rápida que eu conseguir fazer hoje, eu te retorno hoje ainda. Senão eu te retorno durante a semana. Não, tá. É porque o que acontece? Eu tenho que mandar esse arquivo para o pessoal da engenharia, Uhum. né? Então, assim, como eu estou começando agora, eu quero começar já do jeito certo, né? Uhum. E mandar tudo direitinho, mandar Ó, tudo o que eu certinho. posso te dizer que o que eu estou desconfiando que aconteceu, tá? Eu estou desconfiando Sim, que ele está mantendo as propriedades das outras linhas dos blocos anteriores, né? Então o sim. ideal era limpar essas propriedades. Aí eu vou ter que abrir o arquivo e ver o que está acontecendo com ele, e aí eu te retorno. Se for o caso, você me mandando aí por e-mail, se eu conseguir abrir hoje, conseguir resolver hoje, aí eu já te retorno hoje ainda. E se for uma coisa simples, aí eu te explico como fazer, como proceder. Tá, porque eu tentei de tudo, você viu, né? Eu coloquei tudo tentei colocar tudo no mesmo padrão, Entendi. mas não vai, não Entendi, mas o adianta. CAD ele é meio enjoado nisso mesmo. A gente tem que limpar as propriedades todas, né? Uhum, E deixar ele zerado para depois você, se for o caso, aplicar mais alguma propriedade, né, naquele bloco. Mas sim. você tem, eles vão ser todos impressos na mesma espessura ou eles têm diferença de espessura de linha ali, né, em cada bloco? Não, é tudo na mesma espessura, tem que ser tudo igualzinho mesmo, tudo na mesma espessura, Entendi. tudo. Ah, não, então isso facilita bastante. E eles vão ser o mesmo layer também, né? A mesma camada, né? Sim, Então tá sim. bom.
Então isso facilita bastante. Pode deixar que. Manda para mim por e-mail que eu dou uma olhada, assim, tá bom? Tá. Acabando aqui eu mando, então. Então tá Obrigada, bem. tá, professor? Por nada. E obrigada aí por todos os perrengues que você já me ajudou aí, aquela planta baixa que você me ajudou. Precisando aqui aquele trilho que você me explicou como é que faz o 3D. Nossa, aquilo ajudou demais e tá ajudando muito. Obrigada mesmo, tá? Bom, precisando aqui é só falar, tá bom? Ok. Janaína, seja bem-vinda. E se você tiver mais alguma dúvida, pode falar à vontade aí também, tá? Muito obrigada. Tudo bem, Janaína? Tudo ótimo, e com o professor? Beleza, tudo beleza. Estamos aqui, né, assim, beleza, assim, dentro do possível, né, porque esse ano e ano passado estão sendo anos muito difíceis para a gente, né, especialmente aqui no Brasil, que a pandemia está pegando muito forte aqui. Mas eu acho que a gente tá vivo, tá sobrevivendo, tá bom, né, esse é um ano de a gente aguardar um pouquinho mais para frente mesmo, né. É verdade, mas tendo que se cuidar, né, todo mundo. Muito, tem que se cuidar muito, porque realmente agora apertou. E apertou muito. Eu dou aula em faculdade, em universidade, e eu dou aula de uma das disciplinas que eu leciono, chama metodologia científica, que explica como é que a gente deve seguir um método para pesquisar alguma coisa, né? Porque eu não posso falar da minha impressão pessoal, de como eu percebo as coisas. Eu tenho que tentar encontrar uma razão que realmente seja concreta, né? Para tomar uma decisão. E a gente vê as pessoas falando muito coisa da boca para fora, né? Sem nenhum teste, sem nenhuma ciência, inclusive às vezes até médicos. Então o que a gente tem que lembrar é que é um momento perigoso, então é melhor a gente se cuidar o máximo possível. E infelizmente o Brasil está faltando algumas coisas, né? Eu acho que entre elas tem um apoio maior para o pequeno empresário, que eu tenho uma dó danada, mas uma dó enorme, né? Dessa pessoa que tem ali um pequeno negócio, precisa fechar porque, né, tá o hospital sem remédio para entubar, tá o hospital sem médico para atender, os médicos já muito cansados, né? E precisa fechar, porque não tem jeito, e aquele cara também vai quebrar, sabe? Então precisa de ter um caminho que apoie essas pessoas, né? Porque elas são importantes para a economia. A maior parte dos empregos são gerados por essas pequenas empresas, né? Então a gente precisava de ter um país mais capaz. Né? Ele até tem alguns projetos, algumas coisas, mas a gente precisava de ser mais capaz de dar resposta, né? Assim como a Inglaterra fez, outros países fizeram, próprios Estados Unidos, né? Então a gente precisa melhorar esse país para ele ter uma capacidade de dar resposta melhor. Para esse empresário ter acesso a uma linha de crédito, né? Uma coisa assim, que ele possa se segurar por um tempo para depois as coisas voltarem, né? Mas vamos em frente, vamos rezar para todo mundo sair com saúde, né? E a gente voltar aí o mais breve possível a ter um encontro presencial e tal. Uma das coisas que eu estava pensando em fazer o ano passado, agora que a gente tem uma turma maior, né, assim, online de alunos, era fazer um encontro presencial para quem mora aqui perto de Belo Horizonte ou aqui em Belo Horizonte, de vez em quando, né, uma vez por semestre pelo menos, justamente para poder ter uma aula mesmo, né, de repente fizesse uma aula, eu estava pensando em fazer tipo uma oficina, uma aula mais de expressão, que é uma coisa que eu trato menos no curso, sabe? Uma coisa assim, que fosse mais com pintura e tal, também, né, de aquarela. Mas acabou que nem teve jeito de fazer, porque infelizmente a situação não permitiu, né? Pessoal, vamos lá. Então eu queria dar boas-vindas aqui a todo mundo, né? Mais uma vez. A Ana eu já falei com ela, o Edivânio também. E vocês fiquem livres para colocar a dúvida de vocês a qualquer momento, tá bom? Aqui a gente está num bate-papo mesmo e só com o aluno do curso, tá? Quem quiser abrir a câmera pode ficar à vontade, eu acho super legal também ver a carinha de vocês aí. E outra coisa importante é o seguinte, pessoal. Eu quero fazer esses encontros mais regulares justamente para poder ajudar vocês, né? Porque eu sei, a Ana estava falando um exemplo do CAD, né? Quando a gente começa a mexer no CAD, às vezes a gente não consegue fazer uma coisa de jeito nenhum. E é assim uma tecla que eu falo para você, aperta F5, ou então clica aqui, né? Uma coisa simples às vezes de resolver, que eu consigo resolver para você rapidinho, né? Nesse tipo de encontro. Então a ideia é trazer um pouco de melhoria nesse sentido, tá? Alguém quer colocar alguma dúvida, algum ponto aqui, alguma questão? Então, professor, eu entrei mais para ver as dúvidas dos colegas, porque eu tive que dar uma paradinha no curso, porque eu estou no final do semestre na universidade, e está bem corrido. Aí eu dei uma paradinha, mas aí acho que as dúvidas
os outros podem me ajudar, claro. então... E é bom participar sim, porque tem dois fatores importantes essa participação de vocês, né? Um fator é tirar a dúvida e o outro fator que eu acho que é tão importante quanto é o engajamento, tipo assim, você se manter ativo no curso, você se manter ativo para terminar as coisas, né? Esse engajamento de manter uma certa rotina das coisas é importante para a gente também, né? Isso ajuda muito a gente a terminar o que a gente precisa terminar. Vocês estão escutando um barulho chato aí atrás, não? Não sei se está vazando para vocês ou o meu som tá bom aí? Não. Então não tá não. Então tá ótimo, porque tem um barulhinho aqui, mas se tá bom para vocês. Eu vou respondendo aqui as dúvidas que o Rogério postou lá. O Rogério, ele é aluno do curso, né? Mas o Rogério, ele é engenheiro eletricista. E aí, inclusive, se vocês tiverem alguma dúvida sobre eletricidade, é um cara bom de vocês consultarem. Ele é uma pessoa muito experiente, tudo, mas ele é de uma época que se aprendia a desenhar à mão. Então ele teve uma intenção de fazer o curso, né, justamente para poder aprender a desenhar também no computador, né? Então ele está fazendo muito pelo modo de AutoCAD, mas ele acabou que está fazendo tudo. Então ele postou umas dúvidas sobre AutoCAD, eu vou responder e já vou voltar para as dúvidas de vocês, tá? Então ele colocou aqui o seguinte, né? Pergunta sobre AutoCAD. Como confirmação de uma CPU que possa atender a utilização do AutoCAD, né? E como baixar e utilizar blocos sobre a linguagem inglês-português. Então vamos lá. Então é o seguinte, pessoal, eu sei que alguns de vocês já têm, outros ainda vão comprar, né? Como é que a gente faz assim? Como é que eu sei qual deve ser o computador que eu vou utilizar para o AutoCAD? Então, o primeiro ponto é o seguinte, o pessoal tem se o barulho estiver incomodando, vocês me falem, porque eu tenho um abafador que eu uso na janela aqui, eu coloco aí, tá bom? Se for o caso. Eu vou fazer o seguinte, ó, o AutoCAD, de acordo com a versão dele, ele demanda características diferentes das máquinas, tá? E vocês não devem comprar máquinas com características menores, porque às vezes ele nem deixa instalar. Então eu vou dar um exemplo, tá? As versões mais recentes dele, 2020, 2021 e, se não me engano, 2019, exigem pelo menos 8 GB de memória RAM, né? Memória RAM é aquela memória mais temporária da máquina, tá? Se você tiver com 4, ele não vai nem te deixar instalar. Ele vai dizer, olha, sua máquina não tem requisito para rodar o AutoCAD, tá? Então eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês, e aí nessa tela eu vou mostrar porque fica mais fácil, né? Então vamos lá, ó. Como é que vocês vão fazer para poder saber qual a máquina que vocês vão comprar para AutoCAD? Basta vocês pesquisarem assim, ó, AutoCAD, requisitos de sistema. Só colocar essa palavra aqui, ó, AutoCAD, requisitos de sistema. Claro que a qualquer momento vocês podem perguntar para mim. Quando a gente vai instalar também, tem isso lá, né? E aí vai aparecer aqui, ó, Knowledge Autodesk. Esse site aqui, ó, Knowledge, né? Ele é um site da Autodesk. A Autodesk é o fabricante do AutoCAD. Aí se eu clicar aqui em requisitos do sistema para AutoCAD, aí ele vai mostrar aqui, ó, tem diversas versões, né? Tem 2022 que saiu agora essa versão, né? Tem requisitos de sistemas para AutoCAD 2021, né? E aqui, ó, ele vai mostrar. Então tá lá, ó, memória. Aí coloca o básico, quer dizer, o mínimo que você tem que ter de memória, 8 GB. Isso aqui é memória RAM, né? Memória mais rápida, tá? Processador. Aí ele pede de 2.5 ou 2.9 GHz e recomenda de 3 GHz, tá? Aí resolução de tela. Aí ele pede aqui telas convencionais de pelo menos 1920 por 1080 ou telas de 4K, né? Com resolução mais alta, tá? Aí a placa de vídeo pede uma GPU de 1 GB, né? Com 29 GBS de largura de banda. E recomenda 4 GB, tá? Então quer dizer assim, o mínimo é 1 GB, tá? Espaço em disco, ele vai precisar de 7 GB, mas é claro que você precisa mais, aí fala de rede e tal, mas basicamente o principal é esse. E ele vai precisar necessariamente do Windows 8 ou Windows 10, tá? Então, quando vocês forem comprar um computador para rodar o AutoCAD, dá um print nessa tela e se você não entender, né, e fala com o vendedor assim, olha, eu quero um computador que rode o AutoCAD ou no requisito básico ou no máximo, né, que atenda essas especificações. Então, o AutoCAD, a gente segue esse critério, tá? Você vai usar as especificações do fabricante, tá bom? Bom, a outra dúvida dele aqui é o seguinte, como é que a gente faz para baixar o bloco, né? Os blocos em si,
o AutoCAD vem com alguns blocos, mas diferente do SketchUp, de outros softwares que já começaram com a internet, né? O AutoCAD começou antes da internet, então ele é um pouco ruim. A organização de blocos deles ainda não é muito boa, né? Então a maioria das pessoas baixam os blocos de alguns sites, tá? Então eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Se vocês não estiverem vendo a tela, alguma coisa, vocês me avisem, tá bom? Porque quando eu mudo para a tela aqui, eu não vejo vocês mais, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, baixar bloco AutoCAD. Aí vão ter alguns sites que vão ter blocos, né? Por exemplo, tem esse aqui que chama CAD Blocos, né? Então ele vai ter alguns blocos. Alguns vendem, outros não, tá? Então esses blocos são justamente para a gente ganhar tempo, né? Então peças de cozinha, por exemplo, achuras, né? São blocos de fabricante, por exemplo, da Deca, né? Ela tem os próprios blocos dela, né? Veículos. Então, por exemplo, se eu precisar de um veículo para marcar uma vaga de garagem, eu não preciso desenhar ele. Eu clico aqui, né? Aí aqui eu vou encontrar, isso aqui deve ser uma propaganda, né? Eu vou encontrar os blocos de veículos, né? Então tem aqui, né, alguns blocos aqui para AutoCAD, tá? Então vamos supor que eu quero um veículo aqui, tem vários aqui, tá vendo? Carros, né? Caminhões. Então eu não preciso de desenhar, né? Por exemplo, isso aqui de repente para uma garagem, né? Talvez fosse importante fazer representação, né? Ou por exemplo, se eu vou fazer um projeto aqui, uma ambulância do SAMU, né? Então você pode baixar o arquivo, né? Vou baixar esse arquivo aqui para mostrar para vocês. SAMU, e eu posso abrir o arquivo agora. Ó, então tá aqui desenhado no AutoCAD, tá vendo? Então aqui são linhas, ó, né, do AutoCAD, tá? Então se eu tiver que fazer um projeto qualquer por exemplo, de uma UPA, né, e de repente eu preciso de uma SAMU para fazer desenho de frente, de lado, eu já tenho aqui, já facilita bastante a vida, né, já economiza muita coisa, né? E aqui, uma das questões que vocês têm que tomar cuidado é essa aqui, ó. Agora eu vou medir uma distância aqui, eu venho em Measure, aí eu vou dar uma distância, aí eu vou medir uma distância aqui de altura dela, ó. Ela está me dando uma altura aqui de 2,66, tá? 2,66. Quando tá marcando aqui 2,66, o que significa? Significa que esse bloco que eu baixei, ele está em metro, Mas eventualmente eu posso desenhar em centímetros, por exemplo, eu posso desenhar 266 centímetros. E o AutoCAD, por padrão, quando a gente abre, ele já é em milímetro, né? Então, esse bloco ele já tem uma escala aplicada nele, né? E ele pode estar numa escala diferente da que me interessa. Então, eventualmente, eu posso precisar ajustar a escala desse bloco aqui, tá? Então, são pontos importantes para vocês observarem, tá? Outro ponto aqui que ele coloca, né? É sobre o AutoCAD ser em inglês e português, tá? Aí eu queria explicar o que eu sempre explico para os meus alunos. Normalmente, durante o curso lá, no que vocês estão fazendo comigo, quem já está no AutoCAD já viu isso, quando eu vou explicar um comando, eu explico ele em inglês e português. Eu explico assim, olha, esse é o comando line, ou linha em português. O atalho dele em português é L, em inglês é a mesma coisa. Então, para a gente dar o comando line, a gente aperta L Enter. Para acionar é aqui, né? Aí quando aparece assim, ó, first point, first corner, aí eu falo assim, ó, esse aqui é o first point, é o primeiro ponto. Esse aqui é o first corner, o primeiro canto, né? Então eu sempre traduzo para o português aquele significado. Por que eu faço isso, né, gente? E por que eu acho importante apresentar para vocês o AutoCAD em inglês, né? Principalmente para quem vai trabalhar ou pretende trabalhar para alguma empresa. Mariane, Oi, pode falar, Ailton. Não, desculpa. Desculpa aí, eu tô falando com minha filha, professor. Tô escutando. Não, desculpa aí, eu não vi. Tranquilo, preocupa não. Microfone ligado não. Preocupa não, acontece não. Não tem problema nenhum não. Fica à vontade, tá? Aqui a gente tá só entre amigos. Então vamos lá, pessoal. Então, eventualmente, isso acontece mesmo, né? De você tá lá, né, e tal. E aí você quer entrar numa empresa, por exemplo, tá? Uma das coisas mais comuns a gente entrar em empresa, uma das coisas que as empresas mais precisam, isso eu estou falando, claro, para quem trabalha na área técnica, né, é de desenhista, né? Inclusive para quem está fazendo curso de engenharia, estágio, né, e tal. O Edvânio, a gente estava conversando aqui no início, ele é mestre de obras, né? Então ele é uma pessoa que talvez vai empreender, né? Ou talvez vai usar esse conhecimento dele mais dentro da obra, né? E talvez ele não vire um projetista, mas talvez seja a ideia dele de mudar. Mas a maioria das pessoas que começam, né, elas têm a intenção de arrumar um trabalho, né?
E aí você começa a fazer faculdade, por exemplo, para quem está fazendo faculdade, você fala assim, poxa, eu quero um trabalho. E aí você pode se candidatar a ser desenhista. Aí você vai trabalhar numa empresa, se for uma empresa grande, eles padronizam o AutoCAD em inglês, por um padrão mundial. Então, por exemplo, se eu for trabalhar na Vale, na Fiat e tal, por padrão o AutoCAD é em inglês. Se eu estudei e aprendi o AutoCAD em inglês, eu consigo usar ele. Mas se eu aprendi inglês e ele for em português, eu também consigo usar, porque o português é a minha língua nativa, né? Agora, o contrário não é verdade. Quer dizer, se eu aprender o AutoCAD em português e eu for usar o AutoCAD em inglês, eu vou ter dificuldade, porque os atalhos são diferentes, né? Tem umas pequenas diferenças, tá? Então, na minha opinião, tá? É importante que vocês aprendam o AutoCAD em inglês. Eu acho que é melhor para quem quer, de repente, procurar um emprego numa empresa, né? Agora, se você não tem interesse de buscar um emprego numa empresa, né? De repente você quer só empreender mesmo, né? Aí você pode usar em português, que eu acho que não tem tanto problema não, tá? Mas os comandos em inglês ali são muito rápidos de aprender. No curso eu faço toda a tradução o tempo inteiro, tá? E agora eu vou começar um módulo no curso que eu vou gravar, vai ficar só para vocês lá, que a gente vai fazer uma planta numa casa do zero, né? Então eu vou mostrar para vocês como é que a gente começa desde Isso, claro, estou mostrando o AutoCAD, né? Mas como é que a gente faz a planta baixa, o corte, elevação, planta de situação, planta de localização, né? Então a gente vai fazer esse processo todo que vai estar lá também, tá bom? Pessoal, alguém tem alguma outra colocação, alguma outra dúvida que queira expor aí pra gente? Carla, Ailton, Edivânio. Pode falar aí, Carla, primeiro. Eu acho que você pode falar mesmo, Edivânio. Acho que agora é a sua vez, hein? Opa, professor, sim, é muito interessante, porque muitas vezes a gente está na obra, a gente tira a dúvida diretamente com o engenheiro, né? Uhum. E assim, o conhecimento que eu tinha, agregando mais com o curso, nossa, é coisa muito enriquecedora, sabe? Uhum. E quando a gente passa a conhecer um pouquinho, até em termos de dentro da obra, quando você passa a ter um diálogo diferente com o engenheiro já te passa, ele já sente aquela confiança em você, sabe que você vai executar bem a obra, porque você já entende desde o princípio dos projetos, né? Uhum. Questão de vida, de tudo, né? Uhum. Então, é muito, muito interessante. Eu já tenho muitos anos nessa área, mas eu não tinha esse conhecimento que eu estou tendo agora através do seu curso, entendeu? Uhum. O Edivânio, assim, o projeto ele tem uma questão complicada, né? Que é assim, algumas vezes, dependendo do porte da empresa, ele é feito por um arquiteto, e depois você tem um engenheiro que vai cuidar da obra, e depois você tem um mestre de obra que é o responsável por fazer acontecer, né? O engenheiro ele vai cuidar muito mais da parte de planejamento da obra, né? Tipo assim, para chegar uma mercadoria que foi necessária, para contratar alguém. Mas assim, o dia a dia acaba que fica na mão do mestre de obras, né? Que está ali vendo a qualidade do serviço, né? Essa é a parte mais operacional, assim, que faz acontecer mesmo. Ele está mais na mão do mestre de obra para baixo, não é isso? Isso, mas o engenheiro estrutural é o que, assim, quando a gente está na fase de estrutura, ele vem muito para conferir, sabe, cada certa etapa, né, para ver se está coincidindo com o projeto. Então, é muito bom. E dá uma checada, né, na fundação, essas coisas, né? Isso. Tá bacana. E você é de onde, Edivânio? Eu sou de Lusiânia, Goiás. De sou Goiás. Aqui pertinho de Brasília. Dá praticamente uns 30 quilômetros só daqui até Brasília. Eu já tive muito aí em Goiás, já fui na Aparecida de Goiás, né? Que tem uma cidade, que é tipo Goiânia mesmo. Isso, Aparecida de Goiás, aqui pertinho também de Caldas Novas. Isso. É bem próximo. Eu já tive algumas vezes. Você sabe que o Goiânia é meio mineiro, né? Assim, o Goiânia e mineiro são mais ou menos a mesma coisa, né? Assim, em termos de cultura, de comida, né? Essas coisas assim, não é isso? Aí, beleza? Beleza. Também já passei, saí daqui, professor, e fui morar em Mariana, e Preto, construí lá de 2016 até 2019, eu fiquei para lá. Ah, legal. Construí. Aí depois que aconteceu a barragem de Brumadinho, estourou, aí eu vim embora porque ficou muito fraco, né? Aí as coisas ficaram muito difíceis lá, né? Ainda estão ainda, né? Então a Vale deu
foi um problema terrível, né? Então tem que tomar... Exatamente, acho que esse é um ponto importante da gente valorizar a nossa profissão, do ponto de vista técnico, né? Da responsabilidade que é. Vamos imaginar, em relação a essa questão, por exemplo, dessa barragem, né? O prejuízo que está sendo para todo mundo, né? Para a cidade, para o Estado, para o país, para o meio ambiente. Quer dizer, não valia a pena correr o risco de fazer uma barragem mais barata que poderia colapsar. Não valia a pena, né? Infelizmente foi feito esse caminho, essa escolha, né? Correu-se esse risco e aconteceu 2 vezes, né? Porque ainda aconteceu lá e aconteceu em Brumadinho depois, né? Então foi um negócio muito sério, né? Bastante complicado. O Silvio, seja bem-vindo aí também. Está chegando aí com a gente. E assim, infelizmente, vamos aguardar aí, né, o andar da carruagem, mas a situação está muito complicada para essa marca. Ela está pedindo já recuperação fiscal, a coisa está um pouco complicada. Recuperação judicial, aliás, né? Está um pouco complicado mesmo. É verdade, professor. Pessoal, tem alguém quer colocar mais alguma dúvida, mais alguma questão? Que queira falar alguma coisa? Professor, Oi? eu acho que você já falou sobre isso, sobre baixar o AutoCAD, eu não consegui. Tá. Eu dei uma parada, eu estou fazendo o curso de desenho técnico. Aham. Eu dei uma parada, mas eu vou iniciar novamente esse curso. Uhum. E eu tive problema ao instalar o AutoCAD. Entendi. Ailton, você atualmente está fazendo além do curso faculdade ou você está fazendo só o curso? Eu estou fazendo o curso, faculdade de arquitetura. Entendi. Estou no 3º período. Então tá. Aí eu tive um problema de saúde, não foi essa Covid não, mas tive um problema de saúde, aí dei uma parada, eu fiquei meio desanimado. Na realidade eu fiquei desanimado. Eu achei que ninguém ia sobreviver esse vírus aí, né? Não, mas ainda bem que Mas você eu estava vou errado, reiniciar, né? eu Ainda bem quero que você voltar errou, a hein, estudar. Ailton? Oi? Ainda bem que você errou, né? Nós estamos vivos aqui ainda. Graças a Deus, viu? Eu estou isolado. Mas é o seguinte, deixa eu só explicar para vocês. Eu vou até atualizar essa questão, tá? E eu tenho que verificar como que eu vou fazer para atualizar isso, porque a Autodesk vai mudando a versão do AutoCAD, né? Assim, a versão do site dela é a forma de fazer, tá? Mas para todo mundo que está fazendo faculdade, é gratuito você baixar o AutoCAD, tá? E você tem que fazer renovações, renovações anuais, mas ele é gratuito. Então o que você tem que fazer? Você tem que se cadastrar lá, tá? E depois que você se cadastra, você faz um download do software, instala na sua máquina, né? E aí você, nesse processo, ele vai te pedir uma senha, tá? E essa senha, que é basicamente o código de instalação do AutoCAD, dizendo que o seu AutoCAD é original e tudo, né? Você precisa, em algum momento, ele vai te falar assim, olha, você precisa de mandar uns documentos aqui para comprovar que você está fazendo faculdade. Tá? Aí você manda os documentos para lá, escaneado, foto mesmo, não precisa de ir lá, né? Por foto mesmo. E aí eles vão te mandar por e-mail, tá? Eu vou verificar aqui, eu vou anotar aqui para fazer isso, para a gente poder atualizar esse vídeo e vou mandar para vocês um vídeo explicando esse passo a passo. Porque agora eles mudaram a plataforma lá, tá? Então eu vou passar isso aqui para vocês, para a gente poder instalar, tá bom? Aí eu vou atualizar porque mudou muito. O vídeo meu do ano passado para cá, eles mudaram muito isso, eu vou atualizar esse vídeo. Eu vou te pedir até um minutinho, só que eu vou até anotar aqui a atualização do vídeo, tá? Porque assim, naturalmente, o meu curso não é um curso, assim, a gente não tem uma condição, né, de instalar o AutoCAD para vocês. Mas uma coisa que eu acho que é importante vocês também terem em mente é o seguinte, se você tem porque o AutoCAD é meio enjoado de instalar, tá? Então se você tem uma noçãozinha de informática, aí você pode instalar tranquilo. Mas se você tem pouca noção, pouco conhecimento de informática, vale muito a pena vocês tentarem pedir alguém que tenha uma noção para ajudar vocês, tá bom? Mas eu vou fazer o vídeo aqui, vou anotar aqui, ó, atualização do vídeo do AutoCAD.
Professor, outra dúvida que eu estava. Eu tenho a minha versão, eu tenho a versão do Autodesk de 2016. Qual que seria a mais atual? Atual a gente até viu aqui no site agora, saiu 2022, né? Mas não tem necessidade de você atualizar. A 2016 é muito parecida provavelmente com a 2021, com certeza, porque eu tenho ela. Não tem uma necessidade, obrigação de você atualizar, tá? E é importante, antes de atualizar, você olhar um pouco o seu computador, tá, Edvânio? Porque senão você atualiza, por exemplo, a 2016, se não me engano, estou falando de cabeça, ela exige só 4 GB de RAM. Da 2018 para frente já exige 8. Então, de repente, se o seu computador tem 4 e você atualiza, aí não funciona mais, entendeu? Entendi. Então é importante estar bem atento a isso, né? Mas assim, o 2016 é uma versão excelente. Assim, o AutoCAD tem mudado muito pouco de uma versão para outra. Eles têm até tentado fazer essas questões de versões mais para vender licença e tal, mas não tem tido grandes mudanças não, tá bom? Tá bom. Obrigado. Nada. Moisés, seja bem-vindo aí, tudo bem? Tudo bem, sim, meu bem? Como é que você tá? Tudo bem, graças a Deus. Beleza. E você? Tudo ótimo, graças a Deus. Moisés, só aproveitando que você está chegando aí, o Silvio também, eu vou dar só uma retomada rápida do início da nossa fala aqui, né? Esses encontros eu estou querendo fazer com vocês. A ideia é que eu tenha, se eu tiver live, eu vou fazer a live antes, né? Aberta para todo mundo, e depois vou ter um momento de encontro com vocês, que aí vocês podem estar tanto com a pessoa que participou da live, exclusivamente fazendo perguntas, né? Quanto comigo, né? Para poder tirar dúvidas de vocês também. E a ideia desse encontro é aumentar o engajamento de vocês no curso, né? Porque tem muita gente que às vezes começa o curso, mas desanima, justamente para poder vocês terem um ritmo mais legal, a gente está se encontrando, isso acho que ajuda. E também para vocês tirarem dúvida, porque às vezes, poxa, está com uma dificuldadezinha, bateu uma dúvida, tá? Daí eu posso esclarecer. Se vocês conseguirem colocar durante a semana as dúvidas para mim, eu já organizo as respostas, fica mais fácil. Então, tipo assim, ó, sábado que vem a gente vai ter de novo, né? Aí você fala assim, professor, para a live do sábado que vem eu tô querendo tirar a dúvida desse assunto aqui e tal. Aí se você adiantar para mim lá pelo WhatsApp, né, facilita bastante, tá? Porque aí eu já consigo me preparar para responder, ou se for o caso, se eu achar melhor, faço um vídeo separado, disponibilizo para vocês, enfim, eu me organizo para que eu possa dar a resposta para vocês, tá bom? Beleza? Pessoal, Beleza. eu queria pedir um favor para vocês aqui, né? Justamente para poder incentivar o pessoal que está lá no grupo também. Se vocês quiserem ficar à vontade, quem não ficar à vontade não precisa. Eu queria ver se vocês poderiam abrir a câmera de vocês só um minutinho para dar um print screen na tela aqui para mandar para o pessoal lá, para eles verem que o pessoal está participando e tal. Para eles Ei, Janaína, aí ó, olha que bacana, eu já conheço vocês, aí Ailton, bacana demais. Ei, Carla, tudo bem? Ó, vocês estão com a câmera aberta, mas vocês estão com o microfone fechado. Quando for falar, lembra aí de abrir o microfone também, tá bom? Ok. Aí o Edivânio também, bacana demais. Aí Silvio, tudo bem? Seja bem-vindo aí. Pessoal, eu vou dar um print aqui agora, eu mando pro pessoal lá. Ó, todo mundo faz uma pose, peraí que eu peguei aqui. Todo mundo faz uma pose aqui mais ou menos bonita. E né? eu tô no mato, professor. Eu tô com inveja de você aí. Oi? Nós estamos com inveja aqui, eu queria estar no mato também. Rapaz, eu nem me lembrei o horário de Rondônia é diferente né? A diferença de horário. Ah, você é de Eu me Rondônia? atrapalhei no horário. E você é de Rondônia? Eu sou... Olha quem quer aparecer aqui também. Eu moro em Rondônia, né? Mas eu sou de Pernambuco. Ah, entendi. Eu conheço muito Rondônia, eu já fui muito trabalhar aí. Né? Aí Pois é. tem o Rio Madeira, não é? Ligue lá. Oi? Aí passa o Rio Madeira, né? Isso. Mas de onde eu estou quase na divisa do estado do Mato Grosso, né? Aí Entendi. bem Tá mais para o sul, né? Isso. Não, bacana. Mas Rondônia é um lugar muito interessante. Eu fiz muito projeto de imóvel, né? Eu sou projetista de imóvel. Sim. Para órgão público aí. E eu fui muito visitar alguns órgãos públicos há uns anos atrás para fazer esses projetos. E na época, os órgãos públicos ainda estavam se estruturando, ainda era casa de madeira, um negócio assim mais simples. Aí agora que já está mais, né? Tem uns 10 anos. Tá, agora não é mais assim não, é pouco, né? Sim. É pouco. Mas eram umas construções assim, bem rudimentares, né? De casa de madeira.
Isso. Na época, né? Mas era muito legal, tinha bastante peixe aí, era ótimo para comer peixe, tinha um precinho bom. Ah, lá naquele lá, eu nunca fui não. Eu sou morro de vontade de ir, mas nunca fui não. Ah, legal demais. Logo é meio distante, aí eu não. Sim, o estado é grande, né? É isso mesmo. Ah, legal. Bom, pessoal, vocês podem manter a câmera aberta, eu acho super legal quando vocês mantêm, tá? Não precisa fechar, mas quem quiser fechar também pode ficar à vontade. Eu sei que tem gente que fica assim, né, se sente melhor com a câmera fechada. Eu dou aula assim, né? A gente está dando aula assim online, então eu fico bem tranquilo, vocês podem ficar à vontade, tá? O Janaína porque parece... Oi, Ailton. Ô, professor, parece que a pessoa fica falando só, né? Sim. Eu já me acostumei, porque eu falo para a câmera. Eu gravo vídeo. Não é porque como eu gravo vídeo para o YouTube, eu tenho que falar só mesmo, né? Eu tenho que olhar para a câmera e imaginar que tem alguém do outro lado. Então eu já me acostumei, mas é isso mesmo. É desse jeito, Ailton. Ô, Carla, você, a Janaína, Silvio, Moisés, vocês têm alguma dúvida, alguma questão específica que vocês precisam resolver? Ainda não. A Carla já tinha falado já. Oi? Quando eu voltar ao curso, provavelmente terei, mas por enquanto não. Então tá bom. Esperar o semestre acabar, tá quase no finalzinho. Tá, joia. Deixa eu só explicar agora, vou aproveitar aqui um momento, então. Silvio, você quer falar alguma coisa? Professor, eu estou fazendo a planta baixa e na sua aula pede para usar o escalímetro 50/1. A minha dúvida é o seguinte, na folha sulfite, eu estou desenvolvendo assim, uma planta para poder no futuro construir uma casa em forma de L. Ah, sim. E você quer fazer para você mesmo, né? Assim, para você fazer mesmo, né? Para mim mesmo. Projeto assim, junto com minha esposa, né? Entendi. Que está idealizando esse projeto. E eu estava vendo, usando o escalímetro, né? Estou com esse escalímetro aqui, ó. Isso mesmo. Esse 50/1, posso estar usando outras medidas, por exemplo, a escala de 100/1 ou 75, porque eu fiz uma planta aqui e usei a medida 75. Se eu fosse usar a medida das medidas que a gente estava planejando o papel sulfite não dava, estava pequeno. Sim. Aí eu usei a medida 75. A medida 75 fica do lado do 50, né? A pergunta é, essas medidas aqui, por exemplo, se eu usasse o 100/1, valeria da mesma forma ou não? Então, do ponto de vista, assim, são dois assuntos, assim, que têm a ver, né? Do ponto de vista de você aprovar a planta e levar lá na prefeitura, se não me engano, eles pedem, tem que ver na prefeitura da sua cidade, porque, por incrível que pareça, cada uma pede de um jeito, mas eles pedem que esteja a planta em 1/50, tá? Se não me engano, a escala mínima que eles pedem é 1/75. Mas para você mesmo, não teria problema ser 1/100, não teria problema, tá? Se você está fazendo para você. Mas 1/100 é mais difícil de você fazer alguns detalhes de porta, algumas coisas, às vezes fica embolado. Então, eu pessoalmente não gosto muito de desenhar em 1/100 por causa desse embolo que a gente tem, da dificuldade de fazer, né? Então você tem assim, ó, uma opção seria você comprar folhas A3 e fazer o projeto no A3, por exemplo, né? Seria uma opção, tá? Porque ele é o dobro do A4, né? Seria uma opção de você fazer. Ou a outra opção é isso mesmo, você usar uma escala menor. Problema não tem não, às vezes é só a dificuldade de colocar o volume de informação. Eu vou dar um exemplo para você, deixa eu só pegar aqui a apostila, eu vou te mostrar aqui, só um minutinho. Agora, para efeito de aprovação na prefeitura, aí tem um limite mesmo, tá? Ah, então, ok. Então, no caso, resumindo, isso é só para ter um volume, né? Só para poder ter um desenho melhor, para você ter uma visualização melhor, seria isso? Porque, olha só, e tem uma questão de sensação, sabe? Eu não sei se eu vou conseguir te explicar isso, mas eu acho que sim. Imagina assim, se eu desenho numa escala, entre aspas, maior, né? O quarto vai ficar maiorzão. Aí eu vou e desenho os móveis lá dentro, pelo menos a localização deles. Por que é legal você desenhar os móveis? Porque, tipo assim, se eu tenho uma cama aqui, é muito interessante que eu tenha um ponto de tomada do lado, né? Para poder recarregar celular, essas coisas, né? Se eu não desenho os móveis, é difícil de eu imaginar onde vai estar os pontos elétricos, por exemplo, né?
Mas para efeito de aprovação em prefeitura, eles exigem que sejam desenhados aqueles móveis fixos, tipo assim, a pia, porque aí, claro, você tem que fazer o projeto hidráulico ali, né, que é fixo. Por exemplo, o fogão também é super importante, porque o fogão, hoje em dia, ele é elétrico, né, assim, ele tem alguns fogões que são até elétricos mesmo. O fogão daqui de casa, por exemplo, ele tem 2 fornos, um forno é elétrico e o outro é a gás. Então, é super importante ter a localização do fogão na planta, porque aí eu sei que ali eu tenho que pôr um ponto elétrico. Inclusive, se o forno é elétrico, a tomada é 20 amperes, né? Então tem essa chaturinha, entre aspas, também, que vale a pena pensar. Você mora onde, Silvio? Qual o estado? Moro aqui em São Paulo. São Paulo é um estado mais frio, dependendo de aonde você está, né? Porque, lógico, São Paulo é enorme, né? Então, por exemplo... Sim, mas no futuro eu estou pretendendo mudar para a Bahia, no interior da Bahia. Tá. Não, mas aí nesse caso vai para um lugar mais quente, até que é mais tranquilo. Porque uma das coisas que às vezes o pessoal gosta de fazer é colocar tomada elétrica, né? Nesses estados mais frios. Na Bahia é menos. Mas também pode, né? O sul da Bahia não é tão quente, né? Assim, o sul da Bahia ele é mais parecido com o centro-oeste. Pois é. Você vai para o centro-oeste? Centro-oeste, lá no norte. Ah, entendi. Então, se você for pensar em usar uma torneira elétrica, vale a pena pensar, porque ela é um circuito igual de chuveiro, sabe? Então você precisa ter uma fiação própria para ela, tal, mais ou menos igual um chuveiro mesmo. Então, essa localização dos móveis, eu acho super interessante você até fazer posições diferentes e para poder ajudar a pensar no projeto elétrico, sabe? Olha, se eu tenho um fogão aqui, eu tenho que ter uma tomada, porque ou ele vai ser um fogão que vai ter o forno elétrico, ou pelo menos nem que seja o acendedor dele vai ser elétrico, né? E eu tenho que pensar no ponto de gás, que eu vou ter que encanar para fora para ser mais seguro, né? Para o gás ficar lá fora, ser mais seguro também. Então, eu acho que é muito interessante. E uma escala maiorzinha te facilita nesse aspecto de você conseguir ver esses móveis, né? Se você quiser fazer à mão, porque tem gente que às vezes, poxa, igual no seu caso, talvez você esteja querendo fazer só para você, não tem uma necessidade de você aprender AutoCAD. Estou dando um exemplo, tá? Porque no AutoCAD tanto faz, você desenha em unidades, não precisa você definir a escala. Mas se você quiser fazer à mão, e você quiser numa escala um pouquinho maior, talvez você possa fazer numa folha A3, né? Porque mais ou menos assim, na escala de 1 para 50, 1 metro dá 2 centímetros, mais ou menos. Então, se a folha tem 30 centímetros, você vai conseguir desenhar uma casa, um lote, no máximo aí com uns 12, 13 metros, né? Que é pequeno, né? Porque o lote é um pouco maior que isso, né? Só a frente dele dá isso, né? O terreno tem 15 por 40. Pois é. Aí estava fazendo um trabalho de 15 por 15. 15 por 12. Eu te sugiro fazer o seguinte, assim, como sugestão, tá? Faz o pré-projeto, aquela fase de estudo e tal, na escala de 1 para 100, no papel A3. E quando você for fazer a versão final, você capricha e compra um papel maior. Tipo assim, talvez até compre... Eu vou pegar aqui só um minutinho para você ver aqui. Pera aí, só um minuto. Eu já volto aqui. Ok. E talvez você possa comprar essa régua aqui, que é a régua T, tá vendo? Sim, eu já tenho uma dessa. Então tá ótimo. Se você tem, tá resolvido. Aí eu sugiro você comprar um papel maior mesmo, ou A3 ou A2. E aí você faz assim, faz o pré-projeto na escala de 1 para 100 na folha A4. Tipo assim, aonde vai ficar o cômodo e tudo mais, tá? Depois, quando você for, poxa, terminei, já decidi, vai ser assim mesmo, tá? Depois que você fizer isso, aí você compra uma folha A3 ou A2 e aí você faz mais detalhado na folha maior. Só para assim, para ter um projeto para obra, para efeito de executar. Agora, uma sugestão muito importante, depois se você quiser, eu leciono essa disciplina na faculdade, que chama conforto térmico, tá? Um ponto importante, o Ailton aí está fazendo arquitetura também, um ponto que impacta bastante, é você ter o cuidado com a direção do sol e com os tipos de materiais que você vai construir de acordo com cada lugar, né? Porque assim, o sol, ele faz um movimento leste-oeste, né? Naturalmente. Mas ele não faz esse movimento lá no topo do céu, sabe? Ele tem uma certa inclinação de acordo com o lugar que você está no mundo, né? Então, normalmente, ele inclina para a face norte. Então, a face voltada para o norte, ela pega mais sol do que tudo. Então, você tem assim, a face oeste da sua casa vai pegar muito sol ao final da tarde. A face leste da sua casa vai pegar muito sol amanhã. E a face norte vai pegar sol o ano inteiro, sabe?
Então, normalmente, a face norte é uma face que a gente dá preferência para deixar assim, lavanderia, garagem, né? Esses lugares que você não tem problema pegar sol, né? Quer dizer, a garagem está um pouquinho quente, não tem tanto drama, né? Que você vai entrar e vai embora, né? A lavanderia também não tem tanto drama. Você vai pôr para lavar, vai pendurar a roupa, até é bom tá quente, né? Quanto mais rápido secar, melhor. Então você tem que tomar esse cuidado também com o conforto térmico, né? Na escolha dos tipos de materiais, de isolamento, circulação de ar, né? Usar esses conceitos assim de ventilação cruzada, tipo assim, se o ar entra, tem que ter aonde sair, né? Se você simplesmente abrir uma janela e manter a porta fechada, não adianta, você não vai ter troca, né? Então esses conceitos aí, depois que você fizer o projeto, você pode mandar que eu te dou uns palpites errados. Perfeito. Aí. Eu mando sim. Um abraço, obrigado pela atenção. De nada, precisando qualquer coisa é só falar, tá bom? Ok. Pessoal, e tem uma coisa importante aqui, que eu queria chamar a atenção de vocês também, em relação a essas questões, porque assim, tem muita gente que tem dúvida profissionalmente, né? Eu queria só pegar esse exemplo aqui para poder conversar com vocês, né? A Ana Carolina, a gente estava conversando aqui, ela trabalha com um projeto de linha férrea, né? E a Janaína, você trabalha com o que, Janaína? Eu sou estudante, meu curso é integral, não dá tempo de trabalhar. Eu faço agronomia na Universidade Estadual de Maringá, aqui no Paraná. No Paraná, né? Você estuda o dia todo? Inteirinho. Entendi. E você está fazendo agronomia, aí você vai ser engenheiro agrônomo, não é? Isso. E daí eu tive meu primeiro ano desenho técnico, e me apaixonei pelo desenho técnico. E daí, nesse ano, eu tive construções de eletrificação rural. E eu precisei relembrar algumas coisas do desenho técnico. Por isso, eu comprei o curso, né? E acabou me ajudando bastante, porque muita coisa eu já não lembrava mais. E eu adoro desenhar à mão. Todo mundo queria fazer no CAD. Eu não tenho ideia de como mexer nele ainda, mas eu vou aprender. Mas foi muito bom eu desenhar de novo à mão, fazer tudo a ponta baixa. Foi muito gostoso. Bacana. E depois você pode até conversar também. Tem uma moça que é aluna minha, que chama Richelle, que ela é professora da Universidade do IF do Mato Grosso, do Instituto Federal do Mato Grosso. E ela dá aula nessa questão mesmo de mais ambiental, né? E aí ela utiliza o meu curso aqui para poder ajudar os alunos dela lá também. Ela está lá no nosso grupo também, então eventualmente é legal você fazer um contato, né? Que ela é dessa área sua. Então o que acontece? Eu queria só pegar aqui um gancho com você, por exemplo, que é estudante, tá? O Silvio tem uma necessidade específica, o Edvânio tem uma função específica, o Ailton tem uma função específica, e de repente você está estudando e você está assim, poxa, eu quero começar logo a trabalhar com isso, né? E aí você vai trabalhar, vai ser engenheiro agrônoma, e na área de agronomia, eu sou meio leigo dessa área, tá? Mas eu imagino que deve ter um campo diverso demais, né? Assim, a agronomia eu acho que tem um campo enorme para você trabalhar, eu imagino, né? Você pode trabalhar na parte de logística, na parte, né, mais técnica mesmo, né, de plantação, na parte de construção, por exemplo. Eu acho que essa questão de construção para agronomia é muito específica, né? De construção de silo, né? Construção de armazém. Né? Você tem aquela questão... Pois é. A gente tem construção rural. Sim. Mas a gente tem um limite mínimo também para construir em ambientes urbanos. Mas é mais para construção rural. Para construção rural não tem limite. A gente pode construir o que a gente quiser dentro rural. Sim, você não tem legislação específica, né? Porque você não tem assim, igual você pega a parte urbana, aí você fala assim, olha, esse lote tem 300 metros, então a construção não pode passar de 400. Na parte rural, você tem espaço até, né? Então não tem muito problema em relação a isso, né? Mas esse tipo de coisa, você pode trabalhar em coisas diferentes, né? Lá dentro. Oi, Edvânio. É verdade, ela tocou aí. Eu tenho 3 anos que trabalho, presto serviço para a maior empresa da América Latina, a SLC Agrícola, não sei se vocês conhecem. Ela tem praticamente quase no Brasil todo. Sim, ela, falando aí nos pontos, a maioria das construções na área agrícola, geralmente piscinas muito enormes para irrigação de rios, né? Barragem. Inclusive, a gente está até nesse ponto aí também fazendo umas drenagens nos paredão das barragens. Porque, como aconteceu essa tragédia lá para Mariana, então o Brasil inteiro agora está focado nessas obras. Está tirando as barragens a montante, né?
tá mudando para jusante? É verdade. Eu tenho uma empresa de construção civil e eu presto serviço para essa empresa. E já tem 3 anos. Então, são vários tipos de construção que muitas vezes que a gente tem costume de construir na cidade, prédios, casas. Então, na área da agrícola já é um pouquinho mais diferente. Então, um conhecimento muito grande, muito bom mesmo. É bem diversificado, né, Janaína? Assim, a área, varia demais, né? Porque você vai construir uma granja é de um jeito, aí você vai construir né, você tem aquela questão de biomassa, aqueles biodigestor, que é outra coisa, outro tipo de construção, outro tipo de solução, né? Então é bem diversificado. Mas é interessante, eu acho uma área muito legal, né? A minha família é uma família que produzia café, agora assim, os que sobraram produzindo faleceram, porque o meu tio era o último representante aí desse pessoal, né? Da divisa de Minas com o Espírito Santo, né? Então eu lembro assim que a gente, na verdade, não tinha engenheiro lá, o engenheiro era a gente mesmo, né? Então a gente mesmo fazia tudo assim, e eu aprendi muito de engenharia, construção, obra na prática. Isso me fez ter uma outra experiência, uma outra vivência, né? E muito nessa questão rural mesmo, né? O meu avô, por exemplo, ele era filho de alemão, né? E aí ele veio para o Brasil e tal, e ele estudava ali alemão e tal. E ele construiu a própria usina hidrelétrica, isso em 1940, né? Então, assim, era um pessoal muito de fazer você mesmo, quer dizer, ele ia lá, estudava, fazia, dava o seu jeito. E, às vezes, assim, adaptava muita coisa, porque muita coisa não tinha. Mas, hoje em dia, esse meio rural aqui no Brasil, ele é um meio extremamente desenvolvido, né? Inclusive, está com crescimento ano a ano, dificilmente tem queda, né? Quando tem queda é mais porque, sei lá, não choveu direito, alguma coisa assim. Mas tem mercado, tem crescido bastante. E é impressionante como é que é profissional, né? Você chega nessas fazendas grandes assim, é um negócio, essas colheitadeiras, assim, é um equipamento extremamente sofisticado, assim, com GPS, uma operando do lado da outra, caminhão do outro lado, né? E uma logística louca porque você tem o tempo de safra, o tempo de colheita específico, é um negócio muito bacana, né? Muito legal mesmo. E nesse projeto que a gente teve que fazer, muitos dos meus colegas fizeram um projeto para barracão de máquinas, que deve ser enorme, porque só os implementos das máquinas têm mais de 6 metros, 12 metros, só implementos sem contar o trator, que vai... Então, e eu decidi por fazer a gerência que estava faltando na fazenda, que eles estavam começando a mexer com gado. A gente fez a gerência, um refeitório e um banheiro para ter tudo ali perto, sabe? Porque não ficava longe da sede, porque era a plantação e tal. Então eu e minha colega, a gente acabou optando por essa parte, assim, né? Aí a gente colocar as instalações sanitárias, coisas. E sempre utilizando alguma coisinha ali do desenho técnico, que eu tava fazendo tudo à mão. Tem um livro, não sei se você conhece, que chama Neufert. Você conhece esse livro? Sim, a minha professora passou pra gente. Esse livro é muito legal para todo mundo que trabalha com construção civil, né? Porque ele tem medida de tudo, né? É uma parte bem básica. Bom, pessoal, se ninguém tiver mais nenhuma pergunta, eu vou encerrar aqui por hoje, tá? E aí antes de encerrar, eu queria primeiro agradecer a todos vocês por estarem aqui presentes. Eu acho que a gente se encontrar é super legal, poder ver o rostinho de vocês, né? Humanizar, né? Nesse sentido. Eu queria fazer um relato com vocês, que é o seguinte: eu optei por fazer o curso de desenho técnico com 2 objetivos. Claro que para mim também é uma fonte de renda, mas o segundo objetivo, que talvez seja o mais importante, é realmente conseguir fazer com que ele seja útil para vocês, né? E ele só vai ser útil para vocês de 2 formas, né? Primeiro, vocês se esforçando, e segundo, eu me esforçando também. Porque a educação, ela se dá dos 2 lados, né? Ela não se dá só de um lado. Então, eu preciso que vocês se dediquem e eu preciso me dedicar também. E uma coisa importante desse momento, a ideia de abrir esse momento, era que vocês tivessem mais engajamento comigo, né, mais proximidade mesmo, e pudessem ficar mais à vontade para demandar as dúvidas, né, em qualquer nível que fosse, e também porque a gente pudesse fazer trocas de experiências, né, porque a gente tem muita gente experiente em várias áreas, né, igual o Edvânio falou que trabalha aí na área de construção civil há muitos anos, então ele tem experiência, tem a Richelle lá, por exemplo, que é professora também, assim como eu, o próprio Rogério, que eu respondi as dúvidas dele aqui, que também é engenheiro eletricista, né? Então, é um pessoal muito bacana aí, que a gente troca muita informação também,
E é interessante vocês já terem esses contatos, porque às vezes é uma dúvida que você precisa, uma coisa assim, né? Então, o que eu queria combinar com vocês? Para a semana que vem, havendo qualquer dúvida, se vocês conseguirem postar antes, é interessante. Se for uma coisa que eu vou poder responder agora, eu falo assim, olha, pode deixar que na live eu respondo e tal. Se for uma coisa que eu, muito rápido, eu já respondo de uma vez. E se for uma coisa que eu preciso de me preparar, eu já me preparo antes. Aí nessa live agora, eu já fico, tipo, já separo o arquivo, né? Ganho tempo com isso, tá? E como é que vai funcionar o momento das lives? Eu vou estar convidando algumas pessoas, amigas, para trazer outras contribuições. Então a gente vai ter um momento, que é um momento lá no YouTube, que é um momento geral, né? Que fica aberto para todo mundo. Esse momento vai durar meia hora, 40 minutos. E depois a gente vai ter esse segundo momento aqui, que por padrão vai ser às 17 horas, porque vocês já ficam organizados. Então quando tiver uma live aberta para o público, eu vou abrir ela um pouquinho antes, tá bom? Alguém tem mais alguma colocação, alguma coisa que queira falar? Tudo tranquilo? Tudo certo, professor. Tranquilo. Então tá ótimo. Gente, muitíssimo obrigado. Foi bom ver vocês aí, mesmo que pouquinho, né, por pouco tempo, tá? Ana Carolina, assim que eu receber seu e-mail lá, eu dou uma olhada e te respondo também, tá bom? Um abraço para vocês, gente. Bom final de semana. Eu já mandei já, tá, professor? Eu vou ver lá. Muito obrigado. Tá bom. Um abração. Obrigado a você. Um abração Boa para tarde, vocês. gente. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tchau. Boa tarde.